Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre biologia e eu vou dar uma ênfase no tema a origem da vida. Para você estudar o tema completamente para vestibulares, você tem que entender como surgiu as primeiras teorias, como foi mudando o pensamento ao longo do tempo até chegar na teoria mais aceita de hoje, que foi um carinha muito legal e muito importante chamado Oparin, que criou a hipótese mais convincente, que é acreditada até em todas as faculdades, todos os cientistas no mundo de hoje. Bom, a primeira teoria criada foi a teoria do criacionismo. Essa teoria se baseava em que todo ser vivo vinha a partir de um Deus, ou seja, era uma criação divina. Quando fala de criacionismo, vocês têm que mesclar sempre a palavra físico. Eu vou ler a definição para vocês só para ficar mais claro. O fixismo considera que as espécies são fixas, permanecendo imutáveis ao longo do tempo sem se modificarem, ou seja, sempre linkar criacionismo com fixismo, porque quem era totalmente voltado ao criacionismo não se deixava levar de que havia uma mutação, que havia uma mudança, uma evolução nas espécies. Bom, a próxima teoria é a teoria da panspermia. É uma teoria viajada, assim, que acreditavam que vinha seres de outro planeta, alienígenas, vinham até a Terra, colocavam seus micro-organismos aqui e pronto. A gente evoluía, crescia. Às vezes nem isso, tinha pessoas que acreditavam que realmente trazia, tipo, igual Arca de Noé, tá ligado? E tinha outras ideias também na panspermia. Tinha ideia também de que a origem da vida no nosso planeta foi se fundamentada a partir de um meteoro que trouxe micro-organismo nele, se chocou, aí os micro-organismos se dividiram, tal, teve a evolução e surgiu a gente. Tá. É uma outra teoria também viajada, porque é impossível um organismo sobreviver à temperatura que um meteoro pode atingir, fora a densidade. Nossa, é uma coisa muito tensa. Fora o choque que vai ter na própria Terra, entendeu? Esse choque do meteoro faria matar todos os organismos. Se por acaso, que é impossível, ele ficar pregadinho lá. Imagina, tá passando um meteoro lá, aí o micro-organismo num planeta falou: me dá uma carona aí, cara. Na moralzinha. Aí o micro-organismo se choca assim no meteoro e fica viajando pelo espaço até atingir a Terra. Mano, não, isso tá totalmente fora de cogitação. A próxima teoria que eu vou falar para vocês é a teoria da abiogênese, ou seja, acreditava que as espécies, ou que os seres vivos nasciam a partir de objetos inanimados. Imagina que eu pego esse controle, mais essa garrafinha de água e farinha de trigo, coloco aqui num lugar. Eu tô fazendo uma receita, mano. Eu posso criar a partir daquilo um ratinho, tá ligado? Não é assim. Só que esse pensamento durou mais ou menos 1000 anos. Foi um dos mais convincentes naquela época, por mais que seja viajado, de que a vida podia se criar a partir de objetos inanimados pela força vital do universo. Um dos críticos contra isso e que fez o primeiro experimento foi o Francesco Redi. Esse carinha, ele fez o experimento que pegava um bife, colocava no pote, ele aberto, após de umas semanas tinha mosca e no bife tinha as larvinhas, ou seja, as mosquinhas colocavam o óvulo no bife e a partir daqueles óvulos nascia a lesminha. Tranquilo? Aí depois ele pegou um outro pote, fechou, colocou o bife, mas fechou. Ou seja, ele conseguiu provar que não tinha como haver vida de uma forma de coisas inanimadas, entendeu? Só que aí veio os críticos. Por quê? Veio os críticos falando: mas lógico que não teve nenhuma vida nesse pote. Mesmo tendo deixado esse pote ao mesmo tempo do outro, ele teria vida se você deixasse ele fluir o ar, ter uma corrente de ar passando, porque assim a força vital do universo não vai funcionar. Você está errado, Francesco Redi. Tá, aí o cara mandou um joinha assim pros caras, né, falou: não, beleza, mano,
firmeza, eu vou fazer um experimento que vou quebrar com essa ideia logo. Ele pegou gases, aqueles gases de colocar em machucado mesmo, e colocou no lugar da tampa. Sendo assim, entrava o ar, porém as mosquinhas, né, não conseguia penetrar no pote e o bife ficava normal, ficava daquele mesmo jeito. Então ele quebrou com a biogênese para sua infelicidade, né, durante um tempinho só. Ele quebrou essa ideia. Só que depois de um tempo ocorreu a invenção do microscópio. Com o microscópio, cientista que era a favor da biogênese testaram e viram que naquele pote que tinha os gases e o bife estava sem nada, tinha micro-organismo lá naquele pote, tinha seres, tinha vida lá. Então, por causa daquilo, a biogênese voltou, entendeu? A biogênese voltou para a cabeça das pessoas. Lógico, tinha uma parte que não acreditava e tinha outra parte que acreditava, mas infelizmente a biogênese voltou. Francesco, né, ele estava ciente de que tinha bactérias no ar. Estava ciente disso, só que ele não conseguia explicar ele até tentou explicar, mas ele não foi muito eficaz nesse objetivo dele. Aí veio um carinha muito importante, um cientista, que ele é chamado de Loyal Pasteur. Este Loyal Pasteur, ele fez um experimento que acabou de vez, sem ressentimento, com a biogênese, que foi o experimento do pescoço de cisne. O que seria o pescoço de cisne? Ele pega um pote, né, um pote de vidro redondo, e coloca suco nutritivo nele, suco de beterraba. Foi um dos sucos que ele colocou. Enfim, aqui tinha meio que um cano. Esse cano estava grosso. Ele pegou o fogo, derreteu o cano, foi moldando ele até se tornar meio que um pescoço mesmo de cisne, fazendo essas curvaturas, Com essas curvaturas, quando o ar entrasse, por mais que tinha o suco nutritivo lá, quando o ar entrasse, as bactérias que estavam no ar, os micro-organismos, não conseguiriam fazer essa curva totalmente, eles iam empacar ali, entendeu? Então aí ele, com esse experimento, né, ele acabou de vez com a biogênese e criou-se uma nova teoria. Olha que lindo, nossa, que maravilhoso, a teoria da biogênese. Ou seja, a biogênese fala que todo ser vivo nasce a partir de outro ser vivo. Beleza, o cara todo supimposo, mano, o maluco é foda, o Loyal Pasteur é foda, tá ligado? Ele quebrou com uma teoria que estava por mais de 1000 anos, ele estava se sentindo pá, de verdade, o pá. E em uma das suas palestras estava dizendo como funciona, estava tentando explicar sua teoria e falando da sua experiência total. E um carinha, né, muito legal, muito amigável, levantou a mão e falou: ô Loyal, deixa eu te perguntar um negócio. A biogênese, você fala que a biogênese é um ser nasce a partir de outro ser. Beleza, até aí tudo bem. Sabemos que tem a procriação, tal, e enfim. O que eu te pergunto, já que um ser nasce de outro ser, qual foi o primeiro ser? Como surgiu o primeiro ser? Aí ele ficou com cara de pastel. Infelizmente ele não soube responder. E essa bola foi passada para o cara mais importante na teoria da origem da vida até agora, que foi o Oparin. O Oparin era um pesquisador de rochas, e como estava aquele fluxo, aquela transmissão total de qual é a origem da vida então? As pessoas totalmente mudando de opinião de um dia para o outro, tá ligado? Acho que isso demorou muito tempo, de um dia para o outro é uma metáfora. Com toda essa coisa que estava acontecendo, essa interferência de ideias, ele falou: não, eu vou tentar resolver isso, eu vou tentar explicar. Começou a estudar. Agora vamos falar diretamente do trabalho dele. Oparin desenvolveu um trabalho complexo, que no início desse trabalho ele falava que na Terra primordial, onde não existia vida, não existia praticamente
praticamente não existia ser vivo nenhum. Só existia moléculas simples, metano, amônia. A Terra estava muito densa, quer dizer, ela estava com um fluxo de energia muito forte, porque não existia oxigênio. É uma coisa que tem que deixar gravada na cabeça de vocês, que na Terra primordial, de acordo com a teoria de Oparin, não existia oxigênio. Tinha os vulcões estavam em constante erupção. Por causa daquilo, todos, na verdade, muitos vulcões estavam em constante erupção. Quando eles estavam em erupção ao mesmo tempo, as águas estavam evaporando. E como elas estavam evaporando de uma forma muito agressiva, chovia bastante também. Beleza, tá vendo que isso já está gerando energia, o planeta está ficando muito eletrizado. Além disso, tinha os trovões, o raio solar. Como não existia ozônio, a nossa camada não existia de forma alguma, era impossível, então os raios entravam de uma forma bem agressiva também. E isso deixava o planeta muito instável, deixava o planeta muito energizado. E a composição dos materiais que existia, o que tinha na atmosfera, né, as moléculas e tal, é basicamente de uma forma grosseira, que eu vou falar pra vocês de uma forma que eu peço desculpa. Tinha peido e tinha mijo, gás de metano e gás de amônia. Eram as coisas que mais tinha abundância. Tinha também o hidrogênio, e também a água, que como ela estava evaporando, tinha água evaporada também. Toda a energia que estava acontecendo na Terra, trovões, vulcões, raios solares, tudo. As moléculas que estavam na atmosfera, elas começaram a se quebrar, se transformando em compostos mais simples, compostos mais básicos. E por conta desses compostos mais básicos, criou-se o nitrogênio, o hidrogênio, carbono, essas moléculas mais simples mesmo. E como estava tendo muita evaporação e precipitação, meio que essas moléculas simples foi levada ao que chamamos de sopa primordial. Imagine que você tem a sua sopinha de letrinha e você se chama Gustavo, igual o meu nome. Aí você começa a formar o G, o S, T, A, V, O. Foi dessa forma, a partir de ligações químicas, foi formando compostos um pouco mais complicadinhos, um pouco mais evoluídos. Ou seja, formou os aminoácidos, que é a estrutura principal das proteínas. Formou também a estrutura básica, os ácidos graxos, que são a estrutura básica também de lipídios, que é gordura. E foi indo, foi num processo gradativo. Lembra que isso aconteceu durante milhões e milhões de anos. Para mais ser exato, assim, 3,5 milhões, 4,5 milhões de anos. Teve essas... Oh, meu Deus! Milhares de misturas que acontecia todo dia, praticamente, durante todos esses anos. Foi meio que se aglomerando algumas proteínas, alguma substância, moléculas de água, foi se aglomerando até se formar uma estrutura. O nome dessa estrutura, que eu não me recordo bem, eu vou olhar aqui, é o coacervado. O que seria o coacervado? O coacervado é um montante de estruturas proteica, uma substância de proteínas formada até se formar um negócio feio, um negócio podre, entendeu? Esse coacervado, ele não é o primeiro ser vivo do mundo, não é. Ele só passa a ser o primeiro ser vivo do mundo quando um RNA entra nele e começa a ter a síntese proteica. Mas aí o nome dele não é o coacervado, o nome dele é probionte ou protobionte. Assim, não é comprovado 100% que essa teoria é correta, mas se for perguntado em algum vestibular, eles vão cobrar qual é o nome do ser vivo? Probionte, o primeiro ser vivo do mundo. O que seria um probionte? Probionte é um ser vivo, né? Um montante de estruturas também, que tem o RNA e já faz síntese proteica. E esse probionte, ele era heterótrofo, ou seja, ele precisava se alimentar para sobreviver, e anaeróbico, ou seja, ele não necessitava de oxigênio para sobreviver, porque naquele tempo não existia até então. Beleza, aí foi multiplicando,
foi tendo aquela divisão celular, ele foi se multiplicando e tal, e cada multiplicação era uma diferença, era um diferente do outro. E isso durante muito, muito, muito tempo. Durante essa multiplicação, vocês acham que foi bom ou foi ruim? Bom, foi ótimo, né, cara? Por conta disso que temos as mais variadas espécies do mundo. E dentro dessas diferenças surgiu um ser que foi o ser mais importante para nossa, para quase todas as espécies que existem até hoje, que são os seres autrótrofos. O que seria um ser autótrofos? Eles não precisam se alimentar diretamente para sobreviver, eles produzem seu próprio alimento. E esses seres são as algas, são as plantas, são protozoários. Ele faz o que chamamos de fotossíntese, ele pega o CO2 e transforma em oxigênio. Tá aí, surgiu o oxigênio. Matamos? Acabou. A partir de quando surgiu o oxigênio, ele foi para a atmosfera, tal, aí formou a camada de ozônio. Só que lembre-se, 99% de todos os organismos heterotróficos que nasceram antecedentes a esse ser autótrofo morreram. Foi a primeira extinção de massa que aconteceu no planeta Terra, mano. Sério, foi um absurdo. Só que 1% em nível molecular é muito também, vamos cair entre nós. E esse 1% começou a se dividir, começou a criar outras espécies, outros seres, adaptável, houve evolução. Por conta disso, criou-se os peixes, deu início aos sapos, jacaré, as aves e os mamíferos em geral. Então matamos finalmente, espero que não tenha ficado muito longo esse vídeo, sobre a origem das espécies. Eu só quero destacar que em 1953 teve um cientista que ele tentou comprovar essa teoria de Oparin, né, em laboratório. Ele fez um experimento que realmente deu certo. Ele conseguiu criar aminoácido a partir de um sisteminha que ele montou no laboratório e tal, e realmente fez essa teoria ganhar mais força até hoje, né, no século XXI. Espero que tenham gostado. E deixa o seu curtir, sei lá, se inscreve, mas me ajuda, porque isso vai me incentivar mais ainda a fazer essas coisas, se vocês gostaram, é claro. Sinagusta.blogspot.com tem todo o conteúdo que eu passo aqui explicadinho, bem mais detalhado, e que se vocês quiserem, né, dar uma olhada, ficaria muito grato também, porque eu fiz totalmente à mão e eu não tenho de nenhum lugar, assim, tipo, Ctrl+C, Ctrl+V, não. Eu não fiz isso, eu realmente resumi, porque, como eu disse pra vocês, né, na apresentação, eu acho que quem está aqui já deve ter visto, se não, podem ir no meu canal e dar uma olhada. Que tudo que eu criar aqui, tudo que eu postar, além de ensinar vocês, eu também estou aprendendo, porque eu estou exercendo outros métodos de estudo, e foi esse fundamento que eu criei o meu canal. Então, eu agradeço do fundo do meu coração, dá uma passada lá, e tamo junto.